Estima-se que um suicídio possa impactar até 60 pessoas que, de alguma forma, conviviam com esta pessoa. Quais são esses impactos? De que forma estes familiares e amigos devem ser acolhidos e conduzidos para que consigam lidar com essas dores? Hoje nós vamos conversar sobre estes temas e outras questões relacionadas especialmente à prevenção ao suicídio e como tratar mais deste assunto em sociedade aqui no programa Viver é Melhor. E para isso recebemos a doutora Karen Scavacini. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Antes até da gente começar a falar sobre o luto pelo suicídio, eu gostaria que a senhora falasse para a gente sobre o luto em si. Esse processo que todas as pessoas enfrentam em algum momento da vida e muitas vezes ao longo da vida, da separação, da perda, do momento do falecimento desse ente querido, desse amigo. O luto vem, inclusive, sendo estudado cada vez mais e compreendido, mas o que significa, doutora, viver esse luto? O luto, ele é um processo saudável e fundamental para você ressignificar a sua vida após a perda. Então, muitas pessoas acham que você não deve viver o luto ou que o luto tem uma fase para acabar, um período para acabar. O luto, ele tem efeitos biopsicossociais, então ele vai atingir o seu físico, o seu emocional e as pessoas com quem você convive. O mundo que você tinha antes com aquela pessoa, ele não existe mais. Então, não é só a perda da pessoa, mas a da pessoa e tudo aquilo que você imaginava viver com ela e tudo aquilo que você viveu com ela, né? Lógico, as memórias ficam, mas a saudade, quando a gente fala aqui, a gente sabe que a pessoa finalizou um luto, né? Ela passou por um luto quando o sofrimento vira saudade. Porque se a gente pensar, a gente nunca vai parar de sentir falta daquela pessoa que se foi. Porém, o sofrimento relacionado a isso passa. Então, esse é o processo de luto. É quando a gente passa por essa perda, se adapta a ela, ressignifica a vida e guarda a saudade. Isso que a senhora comentou é muito importante porque muitas pessoas se sentem mal porque elas imaginam que elas têm que parar de lembrar daquela pessoa, que elas deveriam esquecer ou que não deveria mais fazer diferença. Mas não é exatamente isso que significa um luto saudável, porque não dá para falar para uma mãe nunca mais se lembrar do seu filho ou para um filho não se lembrar mais de alguém, da mãe ou de alguém querido. Não é esquecer da pessoa. De forma alguma. É muito importante que a pessoa seja lembrada e que histórias sobre ela sejam contadas, porque ela permanece na família, ela permanece nas pessoas que estão vivas. Porém, de uma outra maneira, através da memória. Então, se a gente para de falar sobre ela e acha que, então, não podemos mais tocar nesse assunto, a gente está criando também um tabu dentro da família. Quando a gente vê numa família um período de luto, ele é vivido de formas muito diferentes entre as pessoas, que passaram pela mesma situação, mas reagem de formas muito diferentes. Por que isso acontece? Bom, a pessoa ela vai ter a reação dela do luto, vai depender muito das vivências de luto que ela teve anteriormente, se é o primeiro luto ou não, da idade que ela tem, das características daquela morte, se era uma morte que foi um acidente ou foi uma morte por doença, da relação dela com a pessoa e do que ela acredita que acontece depois da morte também. Então, são características únicas que vão ter relação com a personalidade da pessoa, fazendo com que o luto seja um processo extremamente singular. Então, dentro de uma própria casa, o pai vai enlutar de uma maneira, a mãe de outra, o irmão de outra. E, às vezes, a família, isso cria muita crise dentro da família, porque eles acham que tem que chorar ou tem que fazer de tal maneira. E a gente precisa entender que o sofrimento é expresso de maneiras diferentes e isso precisa ser respeitado. Inclusive, não se cair no erro de tentar disputar. Não sei se é a melhor palavra, mas tentar medir quem é que está sofrendo mais, porque muitas pessoas vão continuar, por exemplo, vão continuar trabalhando como uma forma de saírem dessa condição e as outras vão falar, mas como é que ela consegue viver como se nada tivesse acontecido? Então, não tentar medir quem está sofrendo mais ou quem está mais impactado, cada um da sua forma e todas as formas precisam ser respeitadas, é isso, doutora? Exatamente. Quanto mais essas formas forem respeitadas e a família puder conversar sobre o assunto abertamente, melhor. Porque assim, você pode entender que aquele pai está sim sofrendo, mas a forma dele enfrentar aquele luto é através do trabalho. Tem pessoas que vão gostar de falar sobre a pessoa que faleceu e vão gostar de ver fotos. Tem pessoas que não podem ver foto nenhuma e isso precisa ser respeitado. Quando a gente vai ler mais sobre o luto, a gente vê em alguns momentos eles falando sobre fases que a pessoa vai passar. Sabe, fases de negação, fases de raiva. A gente
tem que pensar de que forma? Existe, por exemplo, um período ideal mesmo em que a gente deva passar por todos esses sentimentos relacionados ao luto? De forma alguma. A gente não tem um período fixo. Por exemplo, a sociedade vai falar em 1 ano. Então, após 1 ano, você tem que estar bem, você tem que voltar a sair. E não é assim que funciona. O luto, ele não tem esse período cronológico que a gente vê de dias, de horas, de anos. Ele é uma vivência muito especial. Né? A pessoa, ela precisa entender que ela tem o período dela, a fase dela, e as fases, isso vem muito dos estudos iniciais do luto, ou com pessoas com câncer terminal, ou pessoas em estados de terminalidade, onde dividiu-se as 5 fases do luto: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. E isso, por muito tempo, foi falado como as fases do luto. A gente não pode entender isso como fases fechadas ou que uma começa e a outra termina. A gente pode olhar para essas fases como sentimentos que acontecem durante o período de luto e que são cíclicos. Né? Tem hora que vem um, tem hora que vem outro, e a gente nem usa mais tanto as fases do luto. A gente vai falar em períodos voltados ao luto e voltados à recuperação e à ressignificação. O importante é que haja um movimento entre esses períodos. Então, lógico que no começo a pessoa vai estar mais voltada para a perda e depois, com o tempo, ela vai oscilar e ficar mais voltada à recuperação. De uma forma geral, no nosso país, a relação das famílias com o luto é positiva? Ou a gente ainda tem muitos receios de passar por esse momento? A nossa experiência com o luto não é nada positiva. As pessoas, elas não gostam de falar sobre o assunto. Ela é um assunto tabu, como se eu fosse atrair para minha casa ou para minha família aquilo se eu falar. E não tem um jeito melhor de se preparar do que a gente poder conversar sobre isso e entender que talvez uma das fases um dos jeitos da gente passar melhor pela vida é entendendo que tem a morte e aproveitando a cada dia. Né? E poder acolher os enlutados que estão próximos de nós e não fazer com que eles fiquem longe e a gente não possa tocar no assunto. Então, ele precisa ser respeitado na singularidade e ele precisa saber que não tem certo ou errado no luto. O luto é o que me faz bem e o que me faz mal. Não tem certo ou errado. Né? Se para ele trabalhar faz bem, que ele trabalhe, mas que isso não seja uma forma dele fazer de conta que ele não está enlutado ou que aquilo não está doendo. Então, quando a gente fala de luto, a gente não está falando só de morte, a gente está falando de uma série de perdas. De ciclos que vão se encerrando. Exatamente. Então, a gente vai trabalhar dependendo da pessoa e da idade dela. Doutora, todo o processo que está relacionado à adaptação a uma vida nova, quando alguém falece, é de um ponto de vista desafiador, traumático para algumas pessoas, mais sofrido. Mas quando isso acontece, provocado por um suicídio, de que forma esse luto é vivido? É diferente de um luto de uma pessoa que morreu por uma doença ou por um acidente? Olha, é um luto diferente, sim. Então, ele é um luto mais intenso, ele é um luto mais duradouro e ele vai trazer algumas questões bem específicas, como a busca incessante do porquê, a culpa e o estigma. Então, essas são características do luto por suicídio. Eu não estou falando que alguém que perdeu um ente querido por suicídio sofre mais ou tem mais ou menos dor, porque a gente não vai fazer essa diferenciação da quantidade de dor. Mas o luto tem, sim, algumas características específicas. Então, vamos explicando estas palavras. Mais duradouro. Ele dura mais tempo, ou seja, um luto que muitas vezes a pessoa volta à vida, a fazer as coisas na vida, no dia a dia, mais rapidamente, no luto ela vai demorar mais. Então, se um luto por doença, ele de repente dura 6 meses a 1 ano, a pessoa voltar, eu não estou falando que o luto vai passar após esse tempo, mas que ela volta a ter um dia a dia mais produtivo depois desse tempo, funcional, o luto por suicídio ele vai demorar de 2 a 3 a 5 anos. Então, a gente pega alguns estudos, efeitos depois de 25 meses do suicídio, de pessoas com estresse pós-traumático, com problemas de insônia, com depressão, com uma quantidade muito grande de sintomas que já em outros tipos de luto, já seriam ultrapassados. Por isso também é mais intenso. Exatamente. E até porque a sociedade que daria o
apoio a esse luto, ela traz um julgamento. Então, se a pessoa, num outro tipo de luto, ela encontra alguém para conversar, ela consegue ir na casa de uma vizinha, ela consegue falar com alguém sobre essa perda, sobre luto por suicídio, eles se escondem. Porque quando eles falam para alguém, a reação da pessoa, 90% das vezes, primeiro é de choque e depois são perguntas bem insensíveis, do tipo, você não percebeu nada, mas, puxa, o que você fez para o seu filho fazer isso? Como é que você deixou isso acontecer? Exatamente. E para alguém que está enlutado pela perda de um filho, por exemplo, uma pergunta dessa pode fazer um estrago muito grande. E para a gente ver como isso é sério, há uma pesquisa que mostra que no Brasil os pais preferem falar que os filhos morreram em acidentes de trânsito, mesmo que falem, olha, meu filho estava dirigindo alcoolizado e ele bateu o carro e ele causou um grave acidente, tirando a própria vida de outras pessoas que estavam ao lado. Os pais preferem falar isso do que falar que o filho se suicidou. Para mostrar que é uma vergonha, doutora? As pessoas têm vergonha? Seria essa a melhor forma de descrever? As pessoas têm vergonha e as pessoas têm medo do julgamento. Porque se elas já trazem com elas uma culpa muito grande pelo que aconteceu, quando vem alguém de fora e olha e fala, puxa, você não percebeu, eu vi lá na televisão que 90% dos casos podem ser prevenidos, por que você não preveniu o seu? É claro que a pessoa faria o que fosse possível para que aquilo não acontecesse. Mas o suicídio está na mão daquela pessoa que cometeu, não está na mão de mais ninguém. E a sociedade precisa entender isso para poder acolher essas pessoas, esses enlutados, que não vão falar para os outros que foi por suicídio, porque eles vão receber julgamento. Então, o julgamento que era dado para a pessoa com comportamento suicida, e por que eu falo pessoa com comportamento suicida? Porque tem pessoas que vão falar o suicida. Então, já põe um rótulo, né? Então, as pessoas falam, aquele que pensa em se matar é louco, ele é fraco, ele é covarde. E a gente sabe que suicídio é resultado de uma dor, de um desespero muito grande. A sociedade pega e transfere esse julgamento para quem ficou. Você não viu, você não fez, você não soube resolver essa situação, conduzir essa situação. Então, isso precisa mudar conforme as pessoas... Como uma forma de se proteger e de tentar proteger até a própria memória daquela pessoa. Exatamente. Dados da OMS e da ONU falam em até 60 pessoas impactadas. Isso. Nós estamos falando de todo mundo que de alguma forma tinha um contato mais próximo, doutora? Todo mundo vai sofrer de alguma forma com essa perda? Todo mundo vai sofrer. E essas pessoas a gente dá o nome de sobreviventes. Sobreviventes enlutados pelo suicídio. Porque qualquer pessoa que tenha sido impactada por essa morte, pode ser inclusive alguém que estava dirigindo e a pessoa se projetou de uma ponte e ela viu aquele suicídio e ela foi afetada por essa morte. Então, a gente começa de 5 a 10 pessoas mais próximas. A família mesmo. A família, exatamente, que no Brasil ainda vai ser maior, porque nossa família é mais numerosa, e esse número vai aumentando. Então, se a gente pega um adolescente, ele impacta uma escola de 500, de 1.000 alunos. Se pensar em redes sociais, então? Exatamente. Então, o impacto desse suicídio é muito grande. E não tem uma pessoa que não esteja próxima que não se questiona o que eu não fiz, o que eu não vi. E aí, recentemente, teve lá a série dos 13 porquês, que ainda trouxe essa questão, né, de ser a culpa de alguém. E suicídio não é culpa de ninguém, isso precisa ficar muito claro. Ninguém tem culpa pelo suicídio de outra pessoa. Os pais não têm culpa, os amigos não têm culpa. A gente precisa parar com por esse comportamento mesmo de querer achar um culpado ou uma causa simples, porque suicídio é multifatorial. São fatores físicos, culturais, sociais, familiares e pessoais que vão influenciar essa decisão. E isso é muito importante quando a gente fala de família. Porque a culpa é sempre muito grande, muito presente. Sempre que nós temos perguntas relacionadas a isso, muitos pais que falam que não conseguem superar, porque se eles tinham alguma coisa que eles pudessem fazer para evitar que isso acontecesse. Como lidar com a culpa nesses casos, doutora? Então, quando a gente trabalha com as famílias, a gente vai primeiro fazer toda uma primeiro o acolhimento, claro, dessa família, e uma psicoeducação, que é mostrar para ela como ocorre um suicídio. E que aquele suicídio, como eu falei, é multifatorial. Então, a culpa não é dessa família, né? A mãe fez tudo o que ela podia, o pai fez tudo o que ele podia. A escolha coube à pessoa.
Então, a partir dessa psicoeducação, desse acolhimento, a gente consegue ajudar essa família a diminuir a culpa. E aí a gente já começa a pensar num outro motivo para oferecermos a essa família esse tratamento, que é primeiro de ajudar a lidar com essa dor, que é muito grande, mas porque também é uma forte relação entre um suicídio próximo e aumentar o risco desse entorno de ter também mais pensamentos suicidas. É isso, doutora? É isso mesmo. Então, a gente pega uma pessoa que esteja com um luto mais complicado, um luto por suicídio, ela tem até 10 vezes mais chance dela mesma cometer o suicídio também. É. E isso vale também para adolescentes, não tanto para crianças. Então, a gente tem o luto por suicídio, ele traz um risco maior das pessoas próximas cometerem o suicídio. Por isso, a gente tem um termo que a gente usa que é pós-venção. O que é a pós-venção? É todo o trabalho que é feito para o enlutado pelo suicídio, toda a atividade que você tem após essa morte. E a gente fala que a pós-venção é a prevenção para futuras gerações. Porque a hora que eu posso acolher essas pessoas, trabalhar com elas e mostrar que existem outras saídas e que a culpa pelo que aconteceu não é delas, você pode realmente ajudar e fazer com que essas pessoas não tomem essa decisão. Doutora, quando a gente fala no impacto dessa família que fica após um suicídio, a gente poderia pensar também que esse impacto existe quando houve uma tentativa, mas um suicídio não efetivado? Porque da mesma forma como nós temos um suicídio a cada 40 segundos, os dados apontam que nós temos até 5, 10 tentativas para cada suicídio efetivado. Essa pessoa que tentou cometer o suicídio, isso também já vai trazer algum impacto para essas pessoas que estão ao redor? Sem dúvida nenhuma que vai trazer um impacto. Então, se a gente hoje no Brasil tem um suicídio a cada 45 minutos, e nesse período, aqui no Brasil, a gente vai ter de 10 a 20 tentativas que necessitam de atendimento médico. Então, no nosso país, a gente diz que para cada suicídio efetivado, a gente tem de 10 a 20 tentativas, tá? Então, a gente está falando de um número absurdo de pessoas todos os dias. E de famílias que ficam sem saber o que fazer. Então, tem famílias que elas vão tomar uma atitude agressiva, elas vão fazer de conta que aquilo não aconteceu e nunca mais falar sobre isso, como tem famílias que vão buscar o atendimento, que vão atrás de psicólogos e psiquiatras e muitas vezes têm dificuldade em achar esses profissionais. Então, a gente tem uma série tem uma variedade de respostas a essa tentativa de suicídio. Nem sempre a resposta vai ser de cuidado, como deveria. A raiva? Muitas vezes, sim. Incompreensão, aquela história de como é que você podia fazer uma coisa dessas comigo, esse tipo de frase. Isso funciona, doutora? Pensando do ponto de vista em que a gente não quer que a pessoa cometa o suicídio, funciona falar com ela dessa forma? E com a própria família, com as pessoas que estão ao lado? Não, não funciona muito. O que funciona? É você ter uma postura de acolhimento. Então, o suicídio, a gente precisa entender que ele é a resposta por uma dor insuportável. Então, a gente vai tentar entender qual é essa dor. A família pode, ao invés dela lidar com o ato ou com a tentativa, ela pode lidar olhando, olha, essa pessoa dessa família está com uma dor absurda. O que eu posso fazer para ajudá-la? Então, você pode, claro, como mãe ou como pai, falar, puxa, eu não imagino como seria a minha vida sem você, pensa na família, ou pensa nos seus filhos ou nos seus irmãos, mas isso não é a única coisa, porque na hora do desespero, esse pensamento, ele não vem. Né? A pessoa só pensa em terminar com a dor que ela está sentindo. Não necessariamente que ela queira morrer, mas ela quer acabar com o sofrimento. Isso. E naquele momento, o desespero faz com que ela imagine que o suicídio é a única forma de acabar com esse sofrimento. Ela tem certeza que o suicídio é a única forma. Então, a gente até fala que ela entra numa espécie de túnel, porque ela não sente mais o que está ao redor, ela não pensa mais naqueles que ficaram, porque ela está tão envolta naquela dor que ele vai fazer o ato. E lembrando, sempre aproveitando da nossa campanha de valorização e preservação da vida, não é a forma de resolver esse desafio, não é, doutora? Ela precisa ter a oportunidade de escutar alguém dizendo, olha, você tem outros caminhos de vida e de superar esse sofrimento, que não precisam ser por tentativas de suicídio, por exemplo. Exatamente. O que a gente vai trabalhar com a pessoa? Que ela tem outros caminhos em vida.
A gente vai mostrar para ela, porque ela não está conseguindo ver sozinha. Se ela conseguisse, ela não chegaria ao suicídio. Então, a gente precisa ajudá-la a ver os outros caminhos. O que acontece é que, muitas vezes, a pessoa está com depressão. E a própria depressão vai fazer com que ela ache que não tem saída. Ou como a gente escuta muitas vezes alguém de tentativa falar, eu achei que a minha família estaria melhor sem mim, porque eu sou um fardo para a minha família. E não existe família nenhuma que estaria melhor sem um dos seus membros. E isso precisa estar muito claro. Então, a gente precisa acolher essas pessoas e levar para atendimento, para um tratamento médico, psiquiátrico. E aí, a gente precisa parar de ter preconceito com o psiquiatra, né? E saber que o psiquiatra é o médico que estudou para atender esses casos. E, muitas vezes, aliado à psicoterapia. Por quê? A medicação, ela vai trabalhar o sintoma, e a psicoterapia vai trabalhar novas formas de existir no mundo, novas formas de se relacionar com esse mundo. Então, uma coisa complementa a outra. Como é que a gente reconhece quando essa família ou algumas pessoas estão correndo um risco de também pensarem em suicídio? Após ou um suicídio efetivado ou uma tentativa de suicídio. Então, ela acaba aprendendo, digamos assim, tendo como uma referência aquela alternativa. É verdade isso, doutor? O exemplo, isso vai acabar pesando também? Isso pode pesar sim, dependendo de como esse luto foi trabalhado por essa família. Então, a gente pega famílias com muitos suicídios, onde a gente vê que tem o que a gente chama de diátese suicida, que é a pessoa aprender que em momentos de estresse o suicídio é uma saída viável. Então, por isso que é importante, principalmente se houve um suicídio na família, você tratar abertamente desse assunto com a criança para mostrar para ela, desde pequenininha, que existem outras formas. Que tem momentos que a gente vai estar muito triste, que a vida vai estar muito difícil, mas que o suicídio não é uma opção. E sim procurar ajuda e pedir ajuda e ensinar essa criança a pedir ajuda nos momentos difíceis. Porque as crianças também não sabem como expressar quando elas precisam e nem os jovens. Os jovens muitas vezes vão fazer isso via rede social, né? E aí a pessoa lê aquele comentário e acha que ele está querendo chamar atenção, ele não vai fazer aquilo. Então, um dos primeiros sinais que a gente tem, que precisa ficar muito atento, é quando a pessoa começa a falar sobre isso. E ela pode começar a falar que ela quer morrer, que ela quer sumir, que ela quer desaparecer e não voltar mais. Que a dor está grande demais. Que a dor está grande demais. E até falar, eu quero cometer o suicídio. Só que muitas vezes ela não vai ser levada a sério. Por quê? Até se a gente pensar que para uma família imaginar que realmente aquela pessoa daquela família pensa em se matar, é uma dor muito grande. E além desse sinal da fala, né, quando é mais claro, ela pode começar a dar objetos, ela pode começar a ter um comportamento muito diferente, usar mais álcool e drogas, se isolar, ficar longe, né? O que antes dava prazer, agora não dá mais prazer. Quer dizer, tem coisas que a gente observa. Grandes mudanças de atitude, de comportamento, devem ser investigadas. E no caso do luto, talvez seja difícil um pouco reconhecer isso, porque pode se justificar, mas está passando por uma fase difícil, ou está passando por esse momento de adaptação, isso é natural, é esperado. Isso. Como diferenciar, doutor, então, essa adaptação que é esperada do luto de um processo que não está acontecendo de forma saudável e a pessoa está, assim, desenvolvendo as próprias doenças, as próprias dificuldades de saúde? Quando ela não consegue voltar ao dia a dia, ter uma vida um pouco mais prática, ou quando ela fica, não sai do quarto, ou ela tem sintomas de depressão muito grande. Todos os sobreviventes enlutados que eu já conversei, em algum momento, pensaram em se matar. Tá? Porque a dor é tão grande, a sensação é tão forte, que eles pensam em terminar com essa dor também. Né? Se você passou por um suicídio, né, você está em luto por suicídio e você começou a pensar mais em morte, procure ajuda. E se você é de uma família que está passando por um luto por suicídio, olhe os seus membros. Porque se algum deles começar a ter sintomas muito grandes de depressão ou está muito triste, isso não passa. Eu não estou falando um mês, 2 meses, 3 meses, eu estou falando 2 anos, 3 anos. Observe, fique atento e pergunte. Né? Muitas vezes a gente precisa perguntar, porque as pessoas têm medo de fazer essa pergunta. Na verdade, elas têm medo da resposta, inclusive. Sim, e elas acham que se elas perguntarem, elas podem dar ideia para alguém. De forma alguma, uma das melhores maneiras da gente saber é chegar para a pessoa e falar, olha, tenho percebido que você não está bem. Talvez esse luto você não esteja conseguindo passar por ele, você precise de uma ajuda especializada. Você está pensando em fazer alguma coisa com você?
a pessoa vai dar uma resposta. E também não é uma pergunta assim, além daquela pessoa que eu já perdi, vai me dizer que você também está pensando em fazer isso, porque ela não vai responder. Então a gente precisa perguntar, mas de uma forma onde a gente esteja receptivo para essa resposta. E acho que talvez um grande receio seja o que eu vou fazer com essa resposta. Se a gente escuta, sim, estou sofrendo muito e não sei como lidar com isso. Como é que a gente deve conduzir essa pessoa? Porque muitas vezes a própria família se sente responsável. Eu tenho que dar um jeito de resolver isso. E não consegue, ou não demora para procurar ajuda. Esse é um momento que tem que ter uma atitude rápida também, não é, doutora? Precisa. Nesse momento, precisa agir. A gente não pode esperar. Então, vai atrás de um profissional para fazer uma avaliação, para ver se essa pessoa precisa, em alguns casos, de medicação ou não. Vai fazer uma avaliação desse processo e colocar essa pessoa para poder falar sobre o que aconteceu. Alguém que possa escutar de uma maneira profissional. Né? E dar, então, as orientações profissionais para ela. Os grupos de apoio também funcionam muito. Então, se você está com alguém em casa que começou a falar, que perdeu alguém, procure os grupos de apoio. Na internet tem grupos de apoio, no Facebook tem grupos de apoio. O CVV, que é um serviço maravilhoso, tem o GASA, que é o grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio, que tem no Brasil inteiro. Nós, no Vitaleri, a gente tem 2 grupos em São Paulo, um grupo em Santos e um grupo no Rio de Janeiro. Né? Procure outras pessoas que já passaram por isso. E aí, entenda um pouco até dessa dor junto com outras pessoas. Percebeu? Tome uma atitude, e tome uma atitude logo, não fique esperando. E é importante pensar, a senhora falou sobre levar ao médico, ver se é necessária uma medicação, mas entender que a abordagem desse tema, assim como o suicídio é multifatorial, o acolhimento e o oferecer de apoio a essa família também tem que ser multifatorial, porque vi muitos relatos ultimamente de pessoas que cometeram suicídio e eram medicadas. Sim. Quais outras ferramentas para ajudar essa família? Olha, a gente pode pensar numa comunidade de cuidado. O que seria uma comunidade de cuidado? Qualquer pessoa que possa ajudar. E nisso a gente está falando pessoas da igreja, pessoas de uma escola, de uma comunidade. Qualquer pessoa que esteja perto e possa ajudar essa família a levar amor, carinho, compreensão, acolhimento. Chegar e falar, olha, estou aqui, eu não sei nem o que te dizer, mas eu estou aqui para o que você precisar. Posso ficar? Ou você quer que eu vá embora? Se você precisar de mim, eu estou aqui. Ligar para essa pessoa, não fazer de conta que essa morte não ocorreu. Que as pessoas vão lá no velório, vão na missa de 7º dia e desaparecem. Não desapareça da vida de alguém, de um enlutado. Liga de vez em quando, leva uma comida, vê se a pessoa está precisando de alguma coisa. Então, a gente ter essa comunidade de cuidado é uma forma da sociedade cuidar dessas pessoas que ficaram, né? Além de todo o cuidado profissional. Que não pode ser negado a essas pessoas também, né? De achar, ela tem que dar conta de passar sozinha. Todo mundo passa por isso, tem que aprender e é assim mesmo. Não tem que ter vergonha de pedir ajuda, não é, doutora? De forma alguma. A gente só vai ter ajuda se a gente pedir. Então, se precisar, peça ajuda. E se precisar, peça mais de uma vez e para pessoas diferentes. Porque às vezes a gente não é claro no nosso pedido de ajuda. A gente precisa ser claro. As pessoas não entendem exatamente o que a gente quer. Ou a gente pede para alguém que não pode dar ajuda naquele momento. Então, também não desista de pedir ajuda. Isso é muito interessante porque, estudando sobre o tema, lendo relatos de pessoas, inclusive num tema recente que a OMS colocou como reflexão do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, de aprender com as pessoas que tentaram suicídios. E muitas relatavam que tinham feito um combinado consigo mesmas, de que se alguém mostrasse que se importava com elas, que elas não cometeriam suicídio. E que isso não aconteceu, em muitos casos. E por isso elas tentaram suicídio, não efetivaram, graças a Deus, mas a gente aprender com essas pessoas que passaram por isso pode parecer pouco, mas quando a gente mostra que se importa com alguém, que a gente está lá, faz muita diferença na vida dessas pessoas. Isso faz toda a diferença. Então, a gente pode pensar que qualquer pessoa pode prevenir um suicídio, não precisa ser um especialista. Né? Quando você percebe alguma coisa, seja num enlutado, seja em qualquer pessoa, pergunte, se importe, tome uma atitude. Não fique parado achando que a coisa vai se resolver sozinha, porque isso pode fazer toda a diferença. E se a pessoa
estiver pensando em fazer alguma coisa, ligue para o CVV. Se não tem ninguém para conversar, pode ligar no CVV, número 188, é gratuito. E vai ter alguém lá 24 horas, 7 dias por semana para escutar esse sofrimento. Então, às vezes, as pessoas precisam de ouvido e elas não têm esse ouvido, não têm esse cuidado das pessoas que estão ao redor. De que modo a espiritualidade desta família colabora nesse processo? Olha, a espiritualidade é bem importante, porque ela vai trazer uma sensação de acolhimento também, de paz, quando a religião dela acolhe. Porque a gente também tem muitos relatos de pessoas que vão atrás de certas religiões e que o que elas têm é mais julgamento. É um pecador, e isso para uma família enlutada não vai ajudar no luto. Então, a religião e a espiritualidade vão ajudar sim, né? Porém, se aonde ela vai tá trazendo mensagens que são negativas, mude de lugar. Vá atrás de um que te traga uma mensagem positiva e um acolhimento para essa dor. Porque o que precisa ser feito através dessas religiões é acolher essas pessoas e não ser mais um canal de julgamento. Como é que a gente faz para falar sobre esses assuntos com as crianças? Porque, por exemplo, a gente está aqui conversando sobre esse tema e o tempo todo a gente toma um cuidado de usar as palavras corretas, de não fazer julgamentos, de não fazer com que as pessoas se sintam mal com aquilo que a gente está buscando conversar. A gente tem todo um cuidado para tentar falar. A senhora é especialista no assunto, sabe bem como é difícil falar sobre isso. Como é que a gente faz para falar sobre isso com crianças e jovens? A gente tem que usar a mesma linguagem? A gente tem que adaptar essa conversa? Sim, sem dúvida nenhuma. Claro que em casos de criança, a gente só vai falar de suicídio se houve um suicídio na família. Muito próximo. Muito próximo, né? Eu acho que quando a gente traz um segredo familiar e a gente cria um tabu familiar, isso não vai ser bom para aquela criança. Porque muitas vezes ela descobre. Primeiro que a criança sempre sabe que tem alguma coisa estranha. E depois que às vezes ela descobre ao ouvir a conversa da mãe no telefone. Ou um amiguinho da escola vira para ela e fala, olha, seu irmão se matou. Então ela acaba sabendo, porque no geral a sociedade em volta sabe e ela não. Então a criança precisa saber da verdade, porém com linguagem adequada à idade daquela criança. Você não vai dar detalhes. Mas você pode contar que a pessoa se matou. E você pode usar, por exemplo, falar, olha, ela tinha uma doença chamada depressão, que fez com que ele ficasse tão triste, e tivesse uma decisão que, olha, você pode ter outra na sua vida. Porque olha só como a gente está sofrendo por essa perda. Então, tem formas da gente conversar com a criança. E sempre deixar que ela traga as perguntas. Porque a gente dá uma informação simples e espera que a criança traga as perguntas, que vão acontecer conforme ela for elaborando o luto dela também. A capacidade, inclusive, de compreensão da criança. Exatamente. Porque senão a gente acaba falando coisas demais que a criança não vai entender e vai criar mais dúvidas. Isso. Ou você fala de menos e não abre espaço para que uma criança mais velha expresse seus sentimentos, por exemplo. Exatamente. Então, com a criança, a gente vai, e com o jovem também, a gente vai trabalhar, então, o luto, até para ele entender o que é luto, quais são os sentimentos relacionados ao luto, o suicídio, o que ele acha que é suicídio, por que ele acha que aquele suicídio ocorreu, o que ele está sentindo, o que ajuda, o que atrapalha, quem ajuda e quem atrapalha, porque aí também tem as pessoas, e o que ele pode fazer para se sentir melhor. E como ele pode honrar a memória daquele que faleceu. Então, a gente com criança, muitas vezes, a gente trabalha com caixa da memória. Então, a gente pega uma caixa e desenha, e pinta, e lá dentro ela põe fotos. Por quê? A pessoa está viva dentro dela e é isso que a gente quer manter. Para que a forma como a pessoa viveu seja mais importante do que a forma como ela morreu. É obrigatório que crianças e jovens que sejam sobreviventes do suicídio passem por acompanhamento psicoterápico? Não, não é obrigatório, mas é desejável, porque as crianças também são muito resilientes e muito mais do que os adultos, e muitas vezes, e elas não têm esse julgamento moral que o adulto traz em relação ao suicídio. Então, muitas vezes, quem vai trazer para a criança a moralidade do tema vai ser o próprio adulto. Então, dependendo de como ele tratar esse assunto em casa, a criança vai encarar de uma maneira ou de outra. Doutora, chegando à conclusão do nosso tema de hoje, como é que vai ser o acompanhamento dessa família que teve um caso de suicídio entre os seus entes? Como é que tem que ser esse acompanhamento?
Vai depender muito de família a família. E não tem um tempo pré-estabelecido. Então, tem famílias que vão ficar em terapia por muito tempo, tem famílias que não vão, que vão 1 ou 2 vezes, e tem famílias que preferem, ao invés de fazer terapia, ir aos grupos de apoio. Então, isso vai depender muito de cada membro da família. O que a gente costuma muitas vezes fazer? A gente faz uma reunião com a família, quando ela vem procurar o apoio, para escutar todos os membros e entender como está esse luto familiar. E, a partir disso, fazer a orientação de para quem é necessário terapia, se é para todos ou não, ou que tipos de atividade vão ser melhores para aquela pessoa. Se uma pessoa demonstra que não está conseguindo lidar bem com o assunto, mas não aceita ajuda, o que pode ser feito para que ela consiga ou aceitar ajuda ou conseguir refletir e concluir melhor sobre os seus sentimentos? Então, a gente não tem como obrigar uma pessoa a fazer terapia. Então, a gente vai conversando com ela, mostrando a necessidade dela ter ajuda e como que isso pode ajudá-la. Né? Porque muita gente vai falar assim, eu não vou num psicólogo, porque eu vou para um estranho me ouvir, eu não preciso, ele não vai poder me ajudar. Então, a gente também vai explicar para essa pessoa como a psicoterapia pode ajudá-la a ressignificar essa perda, a refazer esse caminho, a entender como lidar com a falta dessa pessoa. Em algum momento, ela pode aceitar ou não. Né? Muitos acabam aceitando. Alguns vão em grupos antes e aí depois percebem que precisam de terapia e outras vezes é o inverso. Doutora, agora, para encerrar a nossa conversa, nós temos aqui permanentemente a nossa campanha em defesa da vida. E apesar de nós termos falado muito sobre não julgar, sobre acolher, nós queremos que as pessoas não pensem no suicídio como uma alternativa. O nosso objetivo maior seria que nós não tivéssemos esses casos. Sim. Então, como é que a gente hoje tem que olhar para a prevenção ao suicídio? O que a gente sabe que funciona hoje para nós evitarmos e, quem sabe, conseguimos diminuir o número de suicídios que acontecem todos os dias no nosso país? Então, para a gente poder diminuir suicídios, tem vários aspectos que podem ser utilizados. Então, um acesso à saúde mental, quer dizer, você levar a pessoa para esse atendimento em saúde mental, psiquiátrico, psicológico, poder diminuir o tabu e o estigma, porque a hora que a gente pode falar mais sobre o assunto, a gente previne suicídio, sim, porque não adianta nada eu também ter um monte de serviços e eu simplesmente não poder falar sobre esse assunto. Então, falar abertamente é uma das formas, prevenir o acesso aos meios, que a gente chama. Então, dentro de uma casa onde a gente tem uma pessoa que está pensando em se matar ou fala nisso, ela não pode ter acesso à medicação. De nenhum tipo? De nenhum tipo. Aquela medicaçãozinha básica de farmacinha de casa, esquece. Se ele mora em um lugar alto, precisa ter uma grade na janela. Então, esse acesso, porque o suicídio ele também é muito impulsivo. Se a gente consegue, isso é provado cientificamente, que naqueles segundos a pessoa tenha uma dificuldade e ela não consiga, às vezes o que ela precisa para repensar tudo. Né? Então, essas são algumas das formas. Não facilitar. Exatamente, não facilitar. E ter essa conversa, então, levar para o atendimento, essas são uma das melhores maneiras. Com relação ao luto, a gente não pode achar que a gente sabe o que é melhor para uma pessoa. A gente tem que ver com ela, porque tem muitas pessoas, por exemplo, enlutados por suicídio, que estão abrindo ONGs, que estão ajudando outros enlutados, e aquilo para elas é a melhor forma de lidar com aquele luto. Então, a gente sempre precisa ver o que aquela pessoa precisa e, a partir disso, então, sugerir formas dela ter o acolhimento ou o tratamento, se for o caso. E aí a gente vai conseguindo, no dia a dia, ajudar as pessoas a lidarem melhor com os seus sofrimentos. Porque essa é uma grande crítica que se faz na nossa sociedade atual, que a gente não quer sofrer. Sim. A gente não quer enfrentar as nossas dores e fica procurando formas de fugir das nossas dores. E a gente tem que tentar cortar o caminho e encarar de frente, né, doutora? Mas de uma forma mais humana, sim, mais caridosa, mais acolhedora. A gente precisa entender que o sofrimento faz parte da existência humana e que nós vamos ter períodos de sofrimento na vida. Que a vida não é só aquela alegria que as pessoas põem em rede social e que muita gente acha que é verdade. Então, a gente se deprime por isso, inclusive, Exatamente. Porque a nossa vida fica bem sem graça quando a gente compara com a vida das redes sociais, né? Exatamente. Então, a gente precisa entender que tristeza, sofrimento faz parte da existência. E, a partir disso, poder acolher esses sentimentos. E se eles estiverem insuportáveis, pedir ajuda para qualquer pessoa que estiver perto. Doutora, muito obrigada por vir a Viver é Melhor. Hoje seja sempre muito bem-vinda à nossa programação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada.